Fala, meus amigos, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição dessa quarta-feira, para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Meus amigos, o clima tá pesadíssimo, né, no Vasco após a eliminação na Copa Sul-Americana, e tivemos aí alguns acontecimentos que viraram caso de polícia, né? No vídeo anterior aqui, a primeira edição do nosso giro de notícias, lembrando que todos os dias tem dois vídeos aqui no canal, um pela parte da manhã e um na parte da noite. Então, peço para você que está chegando aqui no canal pela primeira vez, para se inscrever. Se eu não me apresentei lá no início, eu sou o Juninho, todo dia tem conteúdo aqui sobre o Vasco, então se inscreva, deixa o like, é sempre muito importante, você ajuda aqui o meu trabalho. Bom, no vídeo anterior eu falei, né, sobre uma suposta agressão que o repórter do canal Mário Coelho Vasco havia sofrido ontem após o jogo em São Januário de um membro da direção do Vasco da Gama. Hoje, esse repórter, que também é influenciador nas redes sociais, se manifestou sobre o assunto, registrou queixa na polícia e o acusado, né, quem foi acusado de agredir, que é um vice-presidente ali do Vasco da Gama, também se manifestou sobre o caso. A gente vai conversar sobre tudo isso. No meio desse turbilhão todo, Pedrinho vai dar uma entrevista coletiva amanhã. Então, depois da vinheta, a gente conversa aqui. Enquanto a vinheta roda, pega uma aguinha, senta no sofá, que o vídeo agora é polêmico. Bora lá então, vamos direto para os assuntos, né? E vamos começar com o caso de polícia, né? Porque ontem, após a eliminação na Copa Sul-Americana, o influenciador Crave, que também trabalha para o canal aqui do YouTube Mário Coelho Vasco, alegou ter sido agredido por um diretor da alta cúpula, né, do Vasco da Gama. E na madrugada de ontem, ele registrou um boletim de ocorrência na 17ª Delegacia Policial, no qual ele relata que foi ameaçado e agredido dentro de São Januário por 5 homens. Entre eles está Marcelo Macedo, que é conhecido como Tangerina, que ocupa no Vasco a vice-presidência de relacionamento com a SAF. O Globoesporte.com obteve imagens ali da confusão que aconteceu dentro do estádio de São Januário, e é possível ver que o influenciador realmente levou um chute e um soco de 2 homens diferentes, que não são Tangerina, que é o vice-presidente do Vasco. As agressões ocorreram dentro do estádio de São Januário e a poucos metros de 3 policiais, 1 hora depois do empate com o Independiente Del Valle. Primeiro, eu vou colocar aqui o próprio Crave. Ele se manifestou nas redes sociais dele, publicou um vídeo ali contando a versão dele de tudo o que aconteceu. Eu vou colocar aqui e depois eu volto. Bom, vamos lá, eu vou explicar logo tudo o que está acontecendo sobre isso. Não quero fazer a denúncia, eu quero explicar o que aconteceu, denúncia com a polícia, e se eles soubessem que os órgãos legais podiam agir, eles não teriam feito metade do que fizeram ontem. Inclusive foi o que eu falei desde o começo. Mas vamos lá. Primeiramente, sobre o fato sobre São Januário, que estavam citando lá, que citaram meu nome também. Sim, fui eu que puxei os xingamentos ao Pedrinho na arquibancada de São Januário. Fui eu que puxei, falando que foi o coisa que acontece com o Vasco, ele estava comigo sim, mas quem puxou foi eu. É verdade que veio sim um cara forte depois de falar comigo, que me acompanha, gosta dos meus vídeos, mas é para eu parar porque estava me visando, eu ia apanhar se eu continuasse. Me falou isso, eu continuei, não apanhei, momento algum, apanhei lá em São Januário. Fui para a coletiva. Quando eu saí da coletiva, a coletiva foi tudo certo. Eu me despedi de um amigo meu da imprensa. Eu fui indo. Da hora que já estavam me visando nesse momento. Então, eu estava indo. Depois da coletiva você passa o CAPS. Depois você passa o CAPS, tem um portão. Você passa o portão e é um vão escuro. Escuro, não tem ninguém lá. Não tinha ninguém, não tinha câmera, obviamente. Foi tudo armado. Chegou um cara correndo, me agarrou por trás. É o Tangerina da gestão, inclusive o nome dele. E falou, vamos conversar ali. Eu ia me soltar dele, porque eu percebi na hora a intenção dele. Na hora que eu me soltei, eu olhei pro lado, tava o Marcelinho no outro lado, não tinha como eu sair. O Marcelinho, por sinal, foi o único de todos os que estavam presentes que não me tocou em momento algum. Ele até falou para um amigo meu que foi ele que separou. Não sei se foi ele que separou, porque de fato teve um bolo que separou na hora que a confusão virou grande. Teve um bolo. Inclusive 2 policiais da PM. Não sei se foi ele, mas pode ter sido mesmo, porque ele não me tocou de fato.
Mas beleza, o Marcelinho não me tocou. Vamos continuar. Aí ele falou, você que é o cara? Eu falei, sou. Aí ele foi lá, vamos conversar ali no canto. Me levou para um canto, para um beco. O Tangerina da gestão me agarrando, guilhotina aqui no meu pescoço. Ele me levou pro beco. Aí eu falei, é melhor você não me tocar, melhor você não me agredir. Aí ele riu da minha cara e falou, tem 4 pessoas daqui. Tem 4 testemunhas. Como você vai falar que tem alguém te agredindo? Mais ou menos. Aí deu 2 tapas no meu peito. Várias vezes ele batia no meu peito. Várias vezes falou, relaxa que você não apanhou ainda. Ele citou ainda várias vezes. Uma clara tentativa de intimidação. Eu já vou te falar aqui, Tangerina, você não me intimida. Vocês nunca me intimidaram. Vocês estão me ameaçando há 2 anos, cara. 2 anos que eu tô recebendo ameaça de vocês. 2 anos, eu não vou parar. Eu vou voltar pro seu celular no próximo jogo. Se perder de novo, eu vou xingar o Pedrinho de novo. E se ganhar, eu vou apoiar, porque eu sempre fiz isso. Eu, inclusive, apoiei o Pedrinho quando ele tirou a 777. E se o Vasco voltar a ganhar, eu vou voltar a apoiar ele. Aí ele mostrou tweets meus, por exemplo, que eu fiz quando o Vasco perdeu de 4-0 para o Independente Del Valle. Sim, eu perdi a linha. Sim, Vasco é tudo pra mim, Vasco é mais importante, é por isso que eu vou falar logo pra você, Tangerina, e pra todos os membros da gestão, que eu vi que foi uma situação armada, tinham vários lá, alguns eu não reconheço, um deles parece um grande nome da gestão, maior até que você, só vou confirmar se é ele mesmo, né, que foi o que me chutou algumas vezes, enfim, se vocês quiserem falar comigo de boa, eu teria falado, não foi o caso, inclusive, foi tweet lá de, quando o Vasco perdeu de 4-0, isso aí tem que ter porrada em aeroporto. Falei, me arrependo, sei que eu não devo incitar violência, sei que eu concordo com isso, não posso deixar o fígado falar mais alto quando o Vasco se ferra, porque realmente vocês ameaçaram a única pessoa que se importa mais com o Vasco que com a própria vida. Então eu não tô nem aí, eu vou continuar criticando, vou continuar falando o que eu acho necessário. Obviamente, tirando essa parte de violência, que aí eu me passei, fiz errado sim, assim como vocês agiram errado e agem o tempo inteiro, porque errar é uma coisa que é presente na gestão e na vida de vocês, com grande frequência, e fizeram de novo, mas tudo bem. Inclusive, depois que o jogo passou, eu tinha até feito o tweet falando que eu não compactou com isso, não compactou com violência e tal, mas nesse momento eu já tava com cabeça fria, eu tenho que parar de agir com cabeça quente, eu sei disso, é uma coisa, beleza, parei. Mas vou continuar com as cobranças, vou continuar com tudo da mesma forma. Se eu achar que tem alguma coisa errada, eu vou continuar cobrando, vou continuar indo para coletivo, vou continuar no mesmo lugar. Vocês não me intimidaram, tentaram me intimidar o tempo inteiro, não conseguiram nem um pouco, muito pelo contrário. Recebo diversas denúncias. Tem agente meu que ofereceu jogador pro Vasco que me falou uma coisa que vocês falaram para ele logo depois, vários amigos agentes meus. E eu vou aumentar as denúncias agora, tudo que for chegado eu vou fazer denúncia mais ainda, tipo, agora mais do que eu já fazia. Porque tem muita coisa que me conta que eu sempre fiquei quieto, porque eu já postei várias vezes que eu não queria tumultuar naquele momento, que eu já estar no momento ruim, eu não queria dificultar. Vou fazer mais ainda, quiserem conversar comigo de boa, conversem, vocês sabem como chegar em mim. Inclusive você me ameaçou 300 vezes falando que sabe onde eu moro, Tangerina, falando que sabe o meu endereço, e errou o meu endereço quando eu perguntei, inclusive, meus parabéns, e depois falou, pode ficar tranquilo que a gente vai descobrir, a gente descobre tudo. Falou o nome da minha família, tudo bem, nem moro com eles faz, sei lá, 5, 6 anos, nem sei quantos, mas tudo bem. Moro sozinho, inclusive se quiser tomar um café aqui comigo tá convidado, quiser tomar uma tangerina aqui tá convidado também, suco de laranja, mas enfim. Aí me levou pro canto, começou a dar tapa no meu peito, começou a me ameaçar diversas vezes, e enquanto isso ele me prendia na guilhotina, não me deixou sair diversas vezes. Eu deixei, não fiz nada, porque eu sabia que primeiro, fiz sim tweets ruins, não pra ele, né? Porque isso com certeza foi a mando do presidente. Porque eles estavam lá a mando dele, né? Foi ele que me perguntou. Enfim, eu falei, olha, é melhor você não agredir. Aí ele falou, ele voltou a falar, tipo, ele falava o tempo inteiro que, tipo, tinham várias pessoas lá, vários testemunhos eram quem? Membros da gestão dele, as pessoas que estavam com ele, porque ele me esperou eu sair de perto da imprensa, sair de perto de onde tinha várias pessoas, pra fazer isso. Foi uma situação totalmente armada, porque tem lugares, São Januário, na hora de você ir embora, que não dá pra ver, é muito escuro. Ele foi lá justamente pra esse lado, e aí depois de ele me fazer várias ameaças, falar que sabe meu endereço, falar um monte de coisa, ele começou a me empurrar de um canto para outro quando ele viu que eu não ia, que eu falei para ele, bom, se eu fiz errado, tudo bem, você quer que eu passe o contato no meu advogado, você resolve com ele, para de me agredir. Aí ele voltou a falar que tem testemunhas lá, e quem ia dizer que eu estava agredido, que eu não apoio o suficiente ainda. Ele falou 200 vezes, eu não apoio o suficiente ainda. Foi o que ele mais falou nessa conversa, ele falou, ainda você não apoiou, relaxa. Me dava 2 tapas no peito, falava, ainda você não apoiou não. E eu ria. Aí ele foi lá e me prensou... Olha, a gente estava embaixo da arquibancada e ele me levou até o muro de saída do Vasco. Então são mais de 10 metros que ele levou só me empurrando. E eu quieto.
Aí ele falou, me prensou contra uma corrente, assim, contra um muro, e falou, agora o jurídico conversa com você, me bateu no peito de novo e me agarrou. Quando ele me agarrou, chegou outro membro da gestão, que eu acho que eu sei quem é, e me deu vários chutes no joelho, isso aqui, e foi o meu joelho operado que ele chutou. E começou a colocar dedo na minha cara, mandar me fuder, e nesse momento o Tangerina me empurrou de novo, e me ameaçou de novo. E foi nesse momento que um policial saiu do carro e falou, aqui não, policial militar, porque isso foi no lado de uma viatura, no lado, isso foi dentro de São Januário, dentro, tudo isso foi dentro de São Januário. E aí eu falei, desde o começo eu falei com o Tangerina, cara, você não precisa me agredir, fala com o meu advogado, eu te passo o contato, você passa direto com ele, se eu errei eu pague, se vocês erraram vocês pagam, é isso, tá tudo bem. Eu sinceramente aprendi mesmo, eu não posso. Tem coisas que eu realmente não posso fazer, eu não tenho que fazer, eu não posso falar que tem que dar porrada em jogador, em aeroporto. É uma coisa que todo mundo fala no Twitter, é uma coisa que todo mundo fala no Twitter, todo mundo fala quando tá puto, é uma coisa que todo mundo fala quando tá puto. Mas eu não posso fazer isso. Eu não posso. Eu sei que eu atinjo muita gente, eu sei disso. Só não sei me controlar e tudo bem, eu acho que é mais importante pra mim do que eu. Eu entendo isso completamente. Então, admito que eu errei nisso. Admito que eu errei em vários tweets que eu já fiz. Puto, nossa, vários. Apesar de nunca ter partido pra violência, nunca ter feito nada, mas admito que eu já errei em vários tweets desses. Inclusive, fui apoiador da gestão em várias vezes e vou falar, não importa a agressão que fizeram, se o Vasco voltar a ganhar título, voltar a disputar coisa, eu vou apoiar a gestão da mesma forma. Só isso que me importa. Hoje já não apoio, porque eu acho que não é o correto pro Vasco. Depois de ser agredido, empurrado, o policial, ele foi pra cima do policial também, sabe? O policial foi pra cima dele também e falou, você acha que tá se metendo com quem, irmão? O policial falou pra ele, vou descobrir também que eram esses dois policiais, porque são as únicas testemunhas lá imparciais da situação. Ele falou que não queria o número do meu advogado, que só queria me ameaçar mesmo. Ele nunca quis conversa nenhuma. E aí eu aproveitei e fui embora, cara. Nessa situação, o policial chegou, a polícia interviu e eu fui embora. Eles falaram que iam ter meu endereço pra eu ficar com calma. E, cara, foi essa situação. Não tô recebendo mensagem de print meus em grupos aí, que eu já tô com números de todo mundo, grupos organizados, eu tô com tudo que vocês falaram aí, não é verdade. Quando, por exemplo, que eu acusei o Marcelinho de ter me batido, eu tô com o BO aqui no meu lado, não acusei ninguém errado, gente. Eu não tenho medo de ninguém, eu não tenho motivo para acusar alguém de uma coisa que eu não tenha feito, entendeu? Eu só liguei pro Mário, informando a situação por pouco, nem sabia que ele tinha postado, vi depois que ele postou, porque ele ficou muito preocupado com a situação, não só ele, como que ele contou pra uma galera depois. E foi isso que aconteceu. E se vocês acham correto cobrar a gestão, cobrem. Façam sempre o que vocês acham correto pelo Vasco. Que tem muita coisa errada que aconteceu lá, sim. Aí o meu joelho voltou a inchar, voltou a ficar roxo aqui. Não sei exatamente o que aconteceu. Fiz a tomografia, raio-x, ressonância. Vamos ver, né? Porque era justamente meu joelho operado. Tá inchado aqui, tô com todas as fotos. Fiz o laudo, fui na perícia. Fiz tudo já tá tudo comprovado. E as lesões da mão que eles fizeram me deixaram roxo por ficar agarrando o tempo inteiro, não me deixar sair, enquanto o outro me dava chute também. Mas é isso, cara. No fim, peço desculpas reais pelas coisas que eu falo quando eu fiquei puto depois do 4-0, porque não é todo dia que um time toma 4-0 de um time do Equador e você acha que o seu time acabou por causa de alguma gestão. Foi isso que passou pela minha cabeça. Eu continuo acreditando nisso. E agora eu vou pensar numa forma melhor de criticar vocês sem me perder. Porque vocês merecem todas as críticas. Não da forma que eu fiz, não da forma que eu fiz, mas merecem. Vocês merecem e muito. Tá aí. Esse foi o Crave, né, se manifestando sobre as agressões sofridas por ele. E logo após isso, o Tangerina, né, o Marcelo Macedo, que é vice-presidente de relacionamento com a SAF do Vasco da Gama, publicou um vídeo ali na teoria para se defender dessas acusações. Ele publicou o seguinte: após o jogo, me deparei com o influenciador Crave, autor de postagens que incentivavam violência contra o presidente, linchamento aos jogadores e até ameaças de divulgar endereços. Na frente da PM, disse que aquilo era crime e que estava prejudicando o Vasco. Não houve qualquer tipo de agressão da minha parte. O vídeo mostra claramente que, quando a confusão aumenta, retiro o Crave da confusão para acalmar os ânimos. Agora, diante das mentiras que ele espalha, vou acionar a justiça por calúnia e falso testemunho. Não vou permitir que distorçam os fatos nem que manchem a minha reputação. Foi o que disse o Marcelo Macedo, né? O Tangerina, vice-presidente de relacionamento com a SAF do Vasco da Gama.
Eu vou colocar o vídeo aqui, um vídeo de 5 minutos, que tem aí essa confusão, né, com o influenciador, mas no vídeo fica claro que o influenciador realmente foi agredido dentro de São Januário. Não foi agredido por Tangerina, mas foi agredido dentro de São Januário, o que é um absurdo.
Tá aí, né? Acho que o vídeo tá claro, né? Tá claro, é o registro da agressão e é mais um caso, né, de agressão ou intimidação envolvendo a direção do Vasco da Gama. É o terceiro caso, pelo menos, nessa temporada. Aconteceu no Maracanã, um jornalista que cobre o Flamengo, numa partida Vasco-Flamengo, relatou que estava sendo xingado e ameaçado pelo presidente Pedrinho. Também nesse ano, em Brasília, um torcedor do Vasco que estava protestando contra o time e contra o diretor técnico Felipe foi agredido por um segurança do Vasco, que depois foi até desligado. E agora essa situação com o influenciador também alegando ter sido agredido dentro de São Januário. Então, assim, é um momento complicado, é uma situação realmente preocupante, né, que não pode jamais acontecer. Isso é uma vergonha para o Vasco e uma vergonha para os vascaínos. No meio desse turbilhão todo, teremos entrevista coletiva do presidente Pedrinho. Está marcada para amanhã uma entrevista do presidente Pedrinho. O Vasco comunicou hoje de forma oficial que amanhã, 4 horas da tarde, o presidente do Vasco vai falar com a imprensa. Vamos ver, tem muita coisa para ele falar, muita coisa para ele responder. Vou ficando por aqui, tá? Deixa aí o seu comentário aqui embaixo, que é muito importante. Saudações vascaínas, até a próxima. Fui!